Boa noite, pessoal do Facebook. Seja leve como um bloquinho de papel, brisa, paz e amor, arco-íris e cor. Seja breve como uma Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal do Facebook. Consegui visualizar aqui agora o pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite a todos. Tem um delayzinho aí para o Facebook. Iniciando aí mais uma live do método Despertar da Cura. Um método que já descobre na primeira sessão a raiz, a causa raiz do seu sintoma, a causa raiz da sua doença e atuando de forma rápida no problema do paciente. Então, vamos lá. Boa noite, boa noite. Quero pedir aí para compartilhar o máximo de pessoas que vocês puderem. O pessoal do Facebook aí também está compartilhando aí para o máximo de pessoas que vocês puderem essa live sobre alergias de pele e seus conflitos biológicos. Bom, vou dar alguns recadinhos aqui antes de eu começar. O Instagram agora, ele não tem mais o tempo de mais de 1 hora para fazer live. Então, se chegar perto de 1 hora eu ainda estiver na live, eu vou estar saindo antes de dar 1 hora. Eu saio e volto, tá? No Facebook, vai direto, tá? Mas no Instagram, eu vou ter que sair e voltar caso a gente passe de 1 hora de live, tá bom? Compartilha aí, gente. Compartilha com pessoas que tenham problemas de pele, de alergia de pele. Eu vou estar falando mais especificamente sobre alergias de pele. Mas, é que eu vou abordar aqui hoje. Mas vocês podem estar compartilhando isso com outras pessoas que têm outros tipos de alergia respiratória, o que é praticamente a mesma coisa, tá? Muda um pouquinho, mas vocês podem estar compartilhando para essas pessoas, porque pode fazer sentido para elas, né? Então, é importante vocês estarem compartilhando aí com o máximo número de pessoas que vocês puderem, tá bom? Deixa eu abaixar aqui a música. Isso. Então, gente, eu gostaria que vocês enviassem perguntas. O pessoal do Facebook que pode estar enviando também perguntas, tá? E que eu vou estar respondendo aí durante a live. E eu vou estar respondendo também algumas perguntas que eu recebi na caixinha de stories no Facebook, no Instagram. Eu recebi algumas perguntas sobre alergias, né? Sobre algumas doenças relacionadas à pele. Então, eu vou estar respondendo essas perguntas hoje aí para o pessoal que estiver assistindo. Essa live vai ficar gravada, tá? Depois, vocês podem estar tendo a oportunidade de estar vendo novamente, tá ok? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite. Então, quem quiser mandar pergunta, tá? Pode estar enviando, que eu vou estar respondendo aí durante a live, eu vou estar respondendo aí, além das perguntas que eu já tenho da caixinha de perguntas, eu deixei para responder agora,
porque eu ia fazer uma live sobre alergias, tá bom? Então, eu vou ficar aqui, olha no Instagram, olha no Facebook, vou ficar assim nesse jogo de câmeras aqui. Então, gente, ó, compartilha aí, tá? Compartilha o máximo de pessoas que vocês puderem, porque pode fazer sentido para elas também, mesmo não sendo alergia de pele, sendo alergia respiratória, pode fazer sentido para ela. Então, assim, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é assim que vocês me ajudam, tá? É assim que vocês me ajudam e ajudam também as pessoas que precisam ter esse tipo de informação, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu roteirinho aqui para eu não sair dele, tá? Boa noite a todos aí do Instagram que estão chegando. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, tá? E ela é repleta de terminações nervosas, é nela que está localizado um dos sentidos, né? Um dos 5 sentidos, que é o tato, e ela é dividida em camadas. A gente tem a epiderme, que é essa camada. Deixa eu levantar mais o meu braço aqui para o pessoal do Facebook ver. Essa camada de cima, aqui a gente chama de epiderme. Tem uma camada abaixo dela, que é a derme, tá? E a gente tem, abaixo da derme, a gente tem o tecido subcutâneo, e abaixo dele, tecido conjuntivo, e mais embaixo, o tecido adiposo. Então, é assim, ó, epiderme, tá? Derme. Pessoal aí do Instagram tá conseguindo ver o que eu tô fazendo? Manda aí para mim. Derme, tecido subcutâneo, tá? Tecido conjuntivo e o tecido adiposo aqui embaixo, tá? Então, a epiderme é onde a gente consegue tocar, tá? É onde a gente consegue tocar. E as alergias de pele, elas estão relacionadas à epiderme, a essa primeira camada, tá? Então, por que, Soraya? Por que a epiderme que está relacionada com as alergias de pele? Porque a epiderme, ela é o primeiro contato com o mundo exterior. Quando a gente nasce, ela é o primeiro contato com o mundo exterior. Então, por isso é a epiderme, tá? E ela serve para contato, ela serve para toque, ela serve para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta protegido das coisas, né, de fora. Além do contato, ela nos protege das coisas de fora, do sol, do calor, da chuva. Então, assim, e ela tem também vários receptores sensitivos que recebem a informação do ambiente. Então, essa informação do ambiente, é feita essa leitura, vamos dizer assim, para esses receptores sensitivos, que é enviada essa mensagem para o cérebro, tá? E o cérebro manda de volta a resposta dizendo se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se eu devo me aproximar ou se eu devo me afastar. Então, eu me aproximo daquilo que é bom e me afasto daquilo que é ruim, tá? Gente, compartilha aí. Compartilha aí com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, tá? Porque é importante as pessoas terem esse tipo de informação que eu vou estar falando aqui hoje, tá bom? Então, como a pele tá relacionada a contato, dentro dos conflitos biológicos, ela está ligada a contato e separação, desejada ou não, tá? Então, toda vez que eu quero me separar de alguém, ou então eu gostaria de não me separar de alguém, eu vou ter, naquele momento, eu vou ter um problema na pele, uma alergia, seja um furúnculo, seja uma verruga, um vitiligo, enfim, eu vou ter uma resposta na minha pele que está relacionada com aquele conflito que eu estou passando naquele momento,
tá? Então, assim, como é que a gente descobre isso, né? Como é que eu descubro isso? Eu vou questionando o paciente que chega para mim, eu vou questionando. Chegou com uma queixa de alergia, né, de dermatite, de alguma coisa nesse sentido, eu vou perguntar para ele quando que começou, por onde que começou e há quantos anos aquilo ali começou. Então, eu vou fazer estes questionamentos com ele. Então, tudo que tem a ver com contato e separação vai fragilizar a pele, tá? Por exemplo, uma separação conjugal, uma separação dos pais ou dos avós, uma separação de pais e filhos, uma esposa que não quer mais ter contato físico com o marido e vice-versa. Enfim, são assim várias situações que pode estar associado a isso, tá? Então, esses problemas de pele, eles acontecem assim na fase ativa do conflito. E também pode acontecer na fase de resolução de balanço, em balanço. O que é isso? A pessoa está resolvendo o conflito e daqui a pouco essa alergia volta. Então, ela fica entre resolução, conflito, resolução, conflito. Então, assim, a alergia ela vai e volta. Então, o que é necessário fazer nesse sentido? Né? É trabalhar a ressignificação desse conflito, trazendo para uma solução, uma melhor solução para o paciente. Então, precisa se ressignificar esse conflito, para ajudar ele nesse processo. Então, assim, cada pessoa, ela vai ter um tempo de resolução. Cada pessoa, ela tem um processo de resolução de um conflito. Tem pessoas que resolvem isso numa sessão só, ela consegue virar a página, ela consegue virar a página desse conflito, tá? Ou ela vai precisar de mais sessões. Boa noite, Cléo. Seja bem-vinda. Então, assim, ela vai precisar de mais sessões para poder resolver isso. Por quê? Isso está muito enraizado, esse conflito está muito enraizado, está muito profundo. Então, ele precisa ser trabalhado mais vezes para poder a pessoa conseguir trabalhar, conseguir entrar no processo de cura, tá? Gente, olha só, vou pedir quem está entrando, compartilha, hein? E outra coisa, vocês podem mandar perguntas aqui, eu vou estar respondendo, estou falando de novo, para quem está chegando, eu vou estar respondendo umas perguntas que eu recebi da caixinha, tá? Do Stories, que eu deixei para responder agora, porque estava ligado ao tema que eu ia abordar nessa live. Mas vocês podem estar passando, mandando aí perguntas com relação a alergias, às vezes vocês já tiveram algum tipo de alergia, ou conhecem alguém que tem algum tipo de alergia, pode mandar aí que eu vou estar respondendo, tá? E compartilha. Compartilha, mesmo que essa pessoa que você for compartilhar, ou as pessoas que você for compartilhar, tenham um problema de alergia respiratória, quase que a mesma coisa, muda alguma coisa, mas, assim, pode fazer sentido para ela, tá? E para vocês também isso, ok? Então, voltando. Então, assim, a gente precisa trabalhar, às vezes, mais vezes, um conflito por ele estar muito enraizado, tá? E, assim, todas as vezes que a pessoa passa por aquele problema, ou ele passa por aquela situação, com ele que acontece, né? Aquela doença vai vir, tá? Mas ela vai vir com sentido de ajudar, ela vem fazendo parte de um programa de sobrevivência para ajudar a pessoa a sobreviver naquela situação, naquele conflito que ela está.
Então, assim, para ela sobreviver àquela situação, ela precisa desenvolver a alergia, tá? Para ela sobreviver a todas as separações da vida dela e que ela está vivendo agora, ela precisa ter alergia, tá? E assim, eu já falei isso em outras lives, quando a gente sofre um trauma, esse trauma, para ele gerar um conflito biológico, ele precisa ser vivido de forma impactante, de forma inesperada e vivida em isolamento. É só com você que a coisa está acontecendo. Para poder gerar um conflito biológico. O que o conflito biológico vai fazer? Ele vai mexer na sua fisiologia, tá? Então, assim, para gerar isso, precisa ser vivido desta forma. E vamos supor que você viveu esse conflito há 20 anos atrás. E vira e mexe, você aparece com essa alergia de pele. Por quê? Você, toda vez que ela volta a acontecer, é porque você está revivendo, tá, o conflito, revivendo o mesmo sentimento desse conflito. Você não está vivendo o mesmo conflito, a mesma situação, mas você está vivendo o mesmo sentimento. O que é esse sentimento? É o medo da separação ou a vontade de separar e não consegue. É o contato e separação desejada ou não, tá? Então, isso aí, gente, queria saber se está fazendo sentido aí para vocês. Me fala aí se está fazendo sentido. O pessoal do Facebook também, me fala se está fazendo sentido aí para vocês. Boa noite, Ju Limas. Boa noite, querida. Então, assim, me fala se está fazendo sentido isso daí para vocês. Se tudo isso que eu falei aqui agora, se alguém aí já teve algum problema de alergia de pele, e se recorda, o importante é vir e recordar se houve alguma situação nesse sentido, tá? Gente, não é todo trauma que vai gerar um conflito biológico, ok? Não é todo trauma. Ele precisa ter essas 3 situações que eu falei, de forma inesperada, de forma que seja impactante, traumática e vivida em isolamento. Foi só com a pessoa e ela não teve condições de reagir àquilo ali, ok? Se uma pessoa tem uma fragilidade de pele e de pulmão, né, por exemplo, ela sofreu muitas separações na vida, ou ela teve medo de separação ou medo de morte. Vale ressaltar aqui para vocês, gente, que morte e separação para o cérebro é a mesma coisa. Tem a mesma conotação, tá? Por exemplo, se eu me separo de um amiguinho da escola que eu gosto muito, e se meus pais se separam, isso é morte do relacionamento, tá? Então, ou às vezes tem a morte mesmo, né? Então, assim, houve a morte de um pai, de uma mãe, ou a morte até do amiguinho, né, da escola. Então, é a morte de um relacionamento. Então, para o cérebro, é a mesma coisa, tá? E a causa raiz, gente, não está na alergia, não está na verruga, não está no vitiligo, não está na queda de cabelo, que é a alopécia. A causa raiz, gente, está muito mais profunda do que vocês imaginam. Está lá no seu interior. Está no interior do seu ser. Isso. Sabe? Então, assim, muito... vai além do que está mostrando. O corpo físico, ele manifesta para a gente aquilo que está errado lá dentro. Ele mostra para você o que está errado. O corpo da gente fala com a gente. A gente é que não presta atenção nisso. Quando vai prestar atenção, o negócio já está desandado. Então, assim, a gente que não presta atenção. Uma dor, por exemplo, comecei com uma dorzinha no braço. Era uma dorzinha só, largou para lá. E isso foi, virou
uma coisa grande, né? E que precisa ser resolvida. E às vezes o conflito está tão profundo que isso às vezes demora, tá? Tomar uma aguinha aqui. E no método do despertar da cura, gente, esse método que eu desenvolvi, eu consigo fazer essa leitura e ajudar esse paciente num prazo curto, sabe, num espaço curto de tempo. Eu consigo ajudar esse paciente a amenizar esse quadro e até mesmo ir sanando essa alergia, né? Então, assim, todo o processo de cura, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Bom, gente, eu gostaria que vocês enviassem perguntas, tá? Julimas, meu filho, quando toma banho, a pele dele fica empolada e dá feridas. Será que alguma coisa que ele come ou é da pele? Ju, olha só. Ele tem alguma ligação com a questão do banho. Tem uma ligação aí, é uma trilha de conflito isso daí. Tá? Então, precisa-se fazer uma investigação a fundo, tá? De quando que isso começou, tá? Para a gente poder descobrir o fio da meada disso aí e poder trabalhar o conflito que gerou isso aí. Porque eu não trabalho a doença, eu trabalho o que está por trás dela, o ponto de partida, por onde a coisa iniciou. Então, é por aí que a gente pega. Então, assim, se ele, quando toma banho, a pele dele fica empolada, tem uma ligação aí, tá? Isso é um trilho aí de conflito que a gente investiga e busca isso quando começou, né? Para ver o que aconteceu na época, quando começou, que está ligado a um conflito de contato e separação, tá? Obrigada pela sua pergunta. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso. Então, gente, olha só. Mandem perguntas, tá? A Ju no Facebook me mandou essa pergunta agora, muito interessante. Tem umas perguntas aqui que me fizeram também sobre questões com crianças, que é interessante a gente pensar sobre isso. Eu vou começar a responder aqui as perguntas que o pessoal me fez, tá? Da caixinha de perguntas. Aqui fez uma pergunta com relação ao vitiligo. Qual é a relação emocional do vitiligo? O vitiligo, gente, é uma separação abrupta e muito dolorosa. E, assim, muitas vezes é sentido como se fosse uma injustiça, a pessoa se sente injustiçada. Uma falta de proteção, a pessoa se sente desprotegida. O local onde apareceu a primeira vez o vitiligo é onde a pessoa sentiu a separação. É onde ela sentiu a separação ou o contato indesejado. Um exemplo disso é uma situação de abuso sexual. A pessoa se sente suja, se sente feia. Então, aonde ela sentiu isso, onde houve o abuso, né, vai aparecer o vitiligo nessa conotação, tá? Tá. O furúnculo tem conotação emocional? Tem, tá? Tem sim. E além do sentimento de separação, ele vem com outros conflitos em conjunção de desvalorização, tá? E dependendo de onde ele vai estar localizado, vai ter uma conotação junto. Por exemplo, vou dar um exemplo de furúnculo na axila, né? Furúnculo na axila direita, na axila esquerda. Aonde está, vai ditar se é um medo de separação ou uma separação onde se sentiu desvalorizada. Tá? Então, vai ter um direcionamento local do nosso corpo, tem um direcionamento
desse conflito, né, do que está acontecendo, ok? Uma criança que nasceu com dermatite atópica, o que seria? Bom, como eu expliquei aqui para a Julimas, a gente precisa investigar, principalmente numa questão de criança, e nasceu com isso, tá? Provavelmente, essa criança, ela traz uma memória transgeracional. A Soraya, tem como descobrir isso no método? Tem, tá? Então, assim, pode ter acontecido algo com a mãe ou com a avó, algo relacionado à separação, tá? Então, digamos assim, que a mãe estava grávida e ela se separou de uma pessoa muito querida, se separou da mãe ou se separou do pai, sabe? Então, assim, algo relacionado a isso. Pode ter sido também uma morte, né? Separação, morte da mãe, ou morte do pai, enfim, uma pessoa querida, tá? Pode ter sido também o medo de separação do trabalho, por exemplo. Estou grávida, e agora? Vão me mandar embora? O que vão fazer comigo? Vão me demitir? Então, o medo de separação, o medo de ser demitida, né, de se separar do emprego. Então, assim, também tem uma conotação. A gente precisa investigar, ver o que está acontecendo, tá, com essa criança. Quando que isso, né, quando não, a gente já nasceu com isso, né, quando, mas assim, vamos supor que tenha sido depois de nascido, né, então assim, a gente tem que cavucar isso, né, ir perguntando, investigando, para descobrir de onde que está acontecendo isso. Mas, geralmente, gente, uma criança que nasce, uma pessoa que nasce com dermatite atópica, ela traz isso de uma memória transgeracional. O que é uma memória transgeracional? São coisas que aconteceram com os pais, que aconteceram com os avós, coisas que eles passaram, os pais e avós passaram, e ela está trazendo isso com ela. Então, isso, dentro do método, a gente vai buscar isso, principalmente através da terapia sistêmica, a gente busca isso também dentro do método Despertar da Cura. Um outro exemplo também de criança com alergia, com relação, acho que o Facebook deu uma travada aqui. Não, tá ok. Alergia a pelo de animais. Uma criança que tem alergia a pelo de animais, cachorro ou gato, por exemplo. Essa criança ela pode ter tido uma situação de separação onde o animal estava envolvido. Ou esse animal poderia estar com ela, ou esse animal poderia ser ou do pai ou da mãe, e esse animal foi embora. Ou uma situação também de separação, onde ela buscava refúgio com o animal, enfim. Aí, toda vez que ela entra em contato com o pelo daquele animal, isso vai remeter o sentimento de separação. Isso vai trazer a ela esse sentimento de separação, que é um trilho do conflito. Então, isso vai trazer para ela a alergia, que é uma forma de resposta a trazer um programa biológico de sobrevivência para ela passar por aquela situação. Aí vocês me perguntam, Soraya, mas tem como trabalhar a criança? Uma criança recém-nascida? Tem. Tem como trabalhar uma criança recém-nascida, tá? Que apresenta essa questão com alergia, tá? O método Despertar da Cura, ele trata crianças e adultos, tá? Então, tem como tratar assim. Eu recebi também uma outra pergunta sobre o melanoma, tá? O melanoma, ele é um sentimento de atentado à integridade sentido como uma ofensa.
e uma ofensa grave, onde a pessoa precisa se proteger. Então, ela precisa se proteger e tem uma conotação também de sujeira, esse sentimento, né? Uma sujeira que alguém fez com ele, né? Um exemplo disso são os boatos, por exemplo, porque assim, esses traumas, esses sentimentos, essas situações, ela pode ser vivida de forma real, de forma virtual ou de uma forma imaginária, tá? Então, uma forma imaginária, por exemplo, são as situações dos boatos. Então, a pessoa espalharam um boato sobre ela, onde ela sentiu esse baque nela como um atentado à integridade dela. Então, isso gerou uma situação, né, no melanoma, um aumento aí, uma mancha, enfim, tá? Uma outra pergunta que fizeram para mim foi sobre herpes zoster. O herpes zoster, gente, ele envolve uma conjunção de sintomas, tá? Um conjunto de sintomas. Tem que ver qual que apareceu primeiro, tá? Ele está ligado a conflitos de sujeira, alguém fez uma sujeira comigo, impureza, conflito de separação e conflito de impotência. Então, assim, tem que ver o que apareceu primeiro, aonde foi que apareceu primeiro essa herpes zoster, tá? Tem que saber aonde que apareceu primeiro para ver qual é o tipo de conflito que apareceu primeiro, para a gente buscar de onde está partindo, tá? Uma outra pergunta que fizeram foi sobre a hiperidrose, tá? Que tipo de conflito que estava ligado com a hiperidrose? A hiperidrose, o conflito relacionado a ela é um conflito de problemas de separação, de distanciamento e de abandono de mãe. Esse abandono de mãe, ele sente a perda da proteção, tá? Então, assim, a hiperidrose ela é um conflito de separação central. E tem uma relação com mãe, também com relação ao abandono de mãe. Me fizeram uma pergunta sobre acne, só que eu vou responder esta pergunta, vou falar sobre acne, na terça-feira que vem eu vou estar com uma live junto com a Flávia Mendes, que é dermaticista. Então, a gente vai estar falando sobre acne e vamos abordar isso, e eu vou falar sobre acne na próxima live, tá? Gente, olha só, tem outras patologias, tá? Relacionadas à epiderme, e principalmente a dermografismo está relacionado a contato e separação, né? Que é aquela pessoa que não pode encostar nela, que fica, botou a mão nela, fica marcado, né? Tá? A urticária é conflitos de separação desejada, tá? Onde traz um clima de repugnância e irritação. Então, a pessoa quer se separar, não consegue, e isso vai trazendo esse clima de repugnância e de irritação. Então, vem a urticária, tá? Tem também o eczema úmido, que é aquele que sai uma aguinha, e aquele eczema seco, ou o eczema crônico, né? Ambos são conflitos de separação, tá? As verrugas são conflitos de separação com conflito de ataque à integridade. Então, por exemplo, a pessoa está discutindo com uma outra e aonde ele aponta aparece a verruga depois. Onde ele aponta é onde a pessoa sente o atentado à integridade dela. Então, é onde aparece a verruga como uma forma
de formar uma proteção ali, sabe? É como se tivesse uma proteção, uma armadura, tá? Então, assim, tem essa conotação, tá? As unhas, me perguntaram com relação às unhas fracas, né, que quebram à toa, ou ficam com aquelas linhazinhas nas unhas, né? Isso é uma unha fraca. As unhas são conflitos de desvalorização e impotência, tá? E tem uma relação também com ao temperamento agressivo, tá? Uma pessoa que tenha um temperamento agressivo, então, assim, ela não pode voar em alguém, ela não pode pegar no pescoço de ninguém, né? Então, isso é gerado, ela não pode ter essas garras, né? Ela não pode pegar ninguém, então, assim, isso vai gerando essa fraqueza das unhas. Então, é um conflito de desvalorização e de impotência, algo que ela não pode fazer. E isso gera uma agressividade interna nela. E isso vai vir impactando nas unhas, tá? A psoríase, gente, é um conflito de separação, tá? Onde, assim, aonde vai estar o conflito, onde apareceu primeiro a psoríase, é que vai ditar especificamente que tipo de conflito que é. Então, assim, a psoríase, ela vai dar em vários lugares, né? E a gente tem, assim, em vários lugares a gente aparece a psoríase, né? Então, aonde aparecer é que vai ditar mais especificamente que tipo de conflito de separação que é, tá? Travou? Travou aí? Não entendi. Travou? Eu tô travada para vocês? Responde aí para mim, pessoal do Instagram. Eu tô travada. Ah, tá. Voltou. Então, gente, então a psoríase é essa questão de conflito de separação e aonde começou esse conflito que vai ditar mais especificamente que tipo de conflito que é, tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês, eu vou falar sobre o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma questão também que aparece, né, na pele. Então, assim, o lúpus, gente, ele tem vários conflitos também em conjunção, tá? Então, assim, tá ligado a uma sujeira que fizeram com essa pessoa, tá ligado à desvalorização, à impotência. Então, tem essa conotação, tá? As micoses são conflitos também com conotação de sujeira e, dependendo da localização, vai ser mais específico, ok? Oi, Perla, boa noite, querida. A das unhas é a sua? Fica ligada aí. O que é importante a gente, através dessas informações que eu passo aqui, e que tem nos outros vídeos meus, é a gente se fazer a pergunta assim: o que aconteceu pouco tempo antes de eu iniciar com isso? Entendeu, Perla? Faz essa pergunta. Se faça essa pergunta. Quando as minhas unhas começaram a enfraquecer, a ficar assim, o que aconteceu pouco tempo antes que está ligado
há uma situação relacionada às unhas, né? Que está relacionada a essa agressividade, que está relacionado a essa situação toda, tá? Aquela situação que você estava impotente e que você, né, não poderia fazer, se sentiu desvalorizada nesse sentido, e isso trouxe para você uma raiva, uma agressividade interna muito grande, tá? Então, assim, é importante a gente se fazer essa pergunta, né? Todo conflito, toda situação que aparece no nosso corpo físico, a gente se perguntar o que que aconteceu para eu estar assim? Por que que eu estou assim? Né? E dentro do conhecimento que eu estou passando aqui nas lives para todo mundo, quem não assistiu, vai lá no IGTV, tem várias lives lá sobre vários temas, tá? E não tem só lives, tem vídeos que eu coloquei lá sobre vários temas que vocês podem estar assistindo, e isso vai dar um norte para vocês, sabe? Vai dar um norte para vocês e vocês vão começar a se identificar. Então, se façam essa pergunta. O que que aconteceu pouco tempo antes desse sintoma ou dessa doença aparecer no meu físico? O que que aconteceu? O que que aconteceu para eu ficar assim? Oi, Lu! Oi, Igor! Sejam bem-vindos. Então, assim, é essa percepção que vocês têm, que vocês precisam ter, tá? Se fazer essa pergunta. E enquanto vocês não virarem a página do conflito, a situação vai continuar. Enquanto você não vai mudar, gente, o que aconteceu lá atrás. Ninguém vai mudar o que aconteceu na sua vida lá atrás, de negativo, de ruim. Não vai, eu não vou mudar isso. O que eu vou te ajudar é você trazer um novo olhar, sabe? Um novo olhar para essa situação que aconteceu lá atrás com você. Perla, eu sempre tive unhas assim, mas creio que seja problemas familiares desde criança. Muito provavelmente, Perla. Então, assim, é uma coisa que precisa se buscar essas questões que aconteceram com você lá atrás, que a gente busca e traz um novo olhar para isso. Não é anular o que aconteceu, tá? É trazer um novo olhar, um olhar diferente para isso, tá? É buscar uma virada de página. Uma virada de página nessa situação que aconteceu lá atrás, quando você era criança. Trazer isso para o presente e trazer isso para ressignificação. Eu falei no início aqui, Pela, eu acredito que você não estivesse aí, mas vai ficar gravado, tá? Depois assiste essa live de novo, vai ficar gravado no Facebook, tá? E vai ficar gravado também no Instagram. Então, assista essa live de novo, que tem umas informações interessantes para você lá no início que eu falei, tá bom? Gente, alguma pergunta? Me mandem perguntas. Nenhuma pergunta? Olha só, eu estou com 45 minutos de live. Como eu falei, o Instagram, ele não deixa mais a gente ficar com mais de uma hora de live. Então, assim, na maratona eu dei maior sorte com isso, mas agora não está tendo mais a possibilidade de estar fazendo mais tempo de live. Então, assim, se eu estivesse fazendo algum atendimento, eu teria que sair e voltar, tá? Então, assim, eu quero agradecer a presença aí, a presença de quem está entrando agora. Estou finalizando a live agora, mas vai ficar gravada aí para o pessoal assistir, vai ficar no IGTV, tá? O pessoal do Facebook também vai ficar gravada aí para vocês assistirem, tá? E
Muito obrigada por vocês estarem aqui. Compartilhe essa live, gente, com quem tem problemas de alergias de pele. É de suma importância elas terem as informações que eu passei aqui hoje, tá? É de suma importância isso, realmente, porque tem muita gente com problema de alergia de pele. E vai fazer sentido para elas. Eu tenho certeza que fez sentido aqui para vocês também que participaram comigo agora. Então, compartilhe aí com o máximo de pessoas aí que vocês puderem da rede de vocês, pessoal do Facebook também. E gratidão mais uma vez por estarem aqui, por estarem me acompanhando, tá? Na terça-feira que vem, eu vou estar com a dermaticista Flávia Mendes, eu vou estar falando sobre acne, tá? Os conflitos relacionados à acne. Um beijo no colo de vocês, gratidão mais uma vez. Tchau, tchau.